Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Quem eram os filipenses? Por exemplo, quem nasce em São Paulo, no estado de São Paulo, é o quê? Paulista. Quem nasce na capital é paulistano. Quem nasce no Rio de Janeiro? Carioca. Você sabe o que quer dizer carioca? Carioca é uma palavra tupi-guarani. Oca, casa de índio. E cari é homem branco. Então carioca é a casa do homem branco, né? É o significado da palavra carioca. A carta de Paulo aos filipenses era uma carta aos cristãos na cidade de Filipos. A igreja de Filipos estava passando um problema muito sério por causa do mesmo problema da igreja da Galácia, que eram os homens chamados judaizantes. O que eram judaizantes? Eram judeus que estavam tentando implantar nos cristãos os princípios do judaísmo. Eles não aceitavam que as pessoas, que os cristãos, simplesmente crescem em Jesus e fossem salvos pela fé em Jesus. Eles insistiam que para as pessoas serem salvas, eles insistiam que para as pessoas serem abençoadas, elas tinham que praticar os princípios da religião judaica, os princípios do judaísmo. E o apóstolo Paulo, então, ele fala aqui assim, vamos ler, depois a gente fala mais um pouquinho. Filipenses 3,17. Qual que é o título? Os inimigos da cruz de Cristo. Vamos saber quem são os inimigos da cruz de Cristo. Diz assim, olha, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam aonde? Entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava muito triste. O apóstolo Paulo estava muito decepcionado. Por quê? Porque a igreja de Filipos, a igreja que foi evangelizada falando a respeito de Cristo, da cruz, do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus, da obra de Jesus, agora estava sendo prejudicada porque estavam introduzindo dentro da igreja princípios que iam contra a cruz. O apóstolo Paulo, ele taxou esses homens como inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque se por um lado o evangelho, o trabalho verdadeiro, o trabalho puro do evangelho leva as pessoas a olhar para a cruz, a crer no sacrifício de Jesus, a compreender o significado da morte de Jesus, a justificação pela fé, a remissão dos pecados, a reconciliação com Deus, a nossa amizade com Deus. Esses homens que estavam no meio da igreja estavam deturpando o evangelho, corrompendo o evangelho. Esses homens estavam no seio da igreja promovendo princípios judaicos. Hoje em dia também acontece isso. Hoje nós vivemos debaixo da lei ou na graça? Graça. Porque a lei foi dada por quem? Por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala da lei, nós estamos falando de Moisés. Velho Testamento, velha aliança, não é? E quando nós estamos falando da graça, da verdade, quando nós estamos falando do sacrifício da cruz, nós estamos falando de Cristo. Jesus está do lado da graça e da verdade. Moisés está do lado da lei. É importante que a gente tenha sempre isso bem claro na nossa cabeça. Mas hoje em dia, ainda existem religiões, existem igrejas que também se tornaram inimigas da cruz de Cristo. Por quê? Porque ao invés de conduzirem as pessoas a compreender cada vez mais o significado da obra de Jesus na cruz, o significado da salvação em Jesus, eles tentam implantar na mente das pessoas e no coração das pessoas princípios do judaísmo. Por exemplo, tem igreja hoje que as pessoas usam o quê? O quipá, não é? O que é o quipá? O quipá era aquele chapeuzinho que o judeu ele é obrigado a usar quando ele vai numa sinagoga judaica. Tem nada a ver com a igreja, isso tem a ver com sinagoga judaica, mas tem igrejas que ensinam que tem que usar o quipá. Tem igrejas, por exemplo, que tem no altar dela o candelabro.
que é um símbolo fortíssimo do judaísmo. Você vai lá na igreja, tem lá o candelabro de 7 hastes, tal, muito bonito, que representa os 7 Espíritos de Deus, mas é um móvel da sinagoga judaica. Toda sinagoga judaica tem lá obrigatoriamente o candelabro. Tem igrejas, por exemplo, que tem a Arca da Aliança, com um holofote em cima ainda, para deixar bem claro, nós vivemos na lei. E outras coisas. E tem aquelas que guardam o sábado, que também é uma tradição judaica, né? Faz parte da aliança judaica. Enfim. Mas essas pessoas mostram o candelabro, essas pessoas mostram a Arca da Aliança, essas pessoas mostram os rituais judaicos, tocam o sofá, muito bonito. Mas e a cruz? E o Evangelho? São essas pessoas que a Bíblia chama de inimigos da cruz de Cristo, que ao invés de fazerem as pessoas fazer o seguinte: olha, você quer salvação? Olha para a cruz. Quer ter sua vida abençoada? Olha para a cruz. Entenda a cruz, né? Olhar não é adorar a cruz, é entender o significado da morte de Jesus na cruz, não é? Não, essas pessoas diziam assim: você quer ser salvo? Olhe para você. Se você tiver em condição de ser salvo, você vai ser salvo. Mas se você não tiver em condição de ser salvo, então você vai para o inferno. Então olha para você, veja se você está merecendo o céu, veja se você está merecendo ser salvo, veja se você merece entrar na presença de Deus. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado, não quer? Sim ou não? Todo mundo quer ser abençoado, nós também queremos. Mas nós queremos ser abençoados pelo sacrifício de Cristo? Pela obra dele, ou pelo nosso próprio sacrifício, ou pelas nossas próprias obras? Pelas obras de Cristo. Mas as igrejas que são inimigas da cruz de Cristo, o que elas fazem? Você quer ser abençoado? Então você tem que fazer o seu próprio sacrifício. Errado. Jesus sacrificou no nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. Ele foi punido no nosso, foi castigado no nosso. Para quê? Para que nós não tivéssemos mais que sacrificar, para que nós não tivéssemos mais que sofrer, para que nós não tivéssemos mais que ser penalizados, para que nós tivéssemos o caminho aberto para chegar a Deus, o caminho aberto para a nossa salvação. Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. É triste, pessoal. É triste você ver hoje tanta gente querendo conhecer a Deus, querendo conhecer o Evangelho, querendo conhecer a verdade. A senhora comentou isso com a gente ontem, que esteve aqui pela primeira vez. Falou: poxa, pastor, estou cansado nessas igrejas. A gente vai nas igrejas, tudo tem a ver com o meu dinheiro, tudo tem a ver com o que eu tenho. Querem a minha casa, querem meu carro, querem tudo que eu tenho. Quer dizer, as pessoas estão querendo a Deus, e eles colocam para a pessoa que se ela realmente quer Deus, então ela tem que fazer isso. E na verdade, o que nós precisamos fazer? É crer. É apenas crer naquilo que Jesus fez por nós. O Evangelho nos dá liberdade. Não nos aprisiona mais nessas tradições judaicas de ter que fazer por merecer. Muito bem. Aí o versículo 19 diz assim, sobre os inimigos da cruz de Cristo: o destino deles é a perdição. Por quê? O Deus deles é o quê? O ventre. Eu dei uma pesquisada aqui, eu não entendi o que era ventre aqui. Ventre é barriga? Quer dizer, são comilões, só quer saber de comer? Não, o ventre, prática sexual, luxúria. Eles querem prazer, só isso que eles querem. E a glória deles está na sua infâmia. Que infâmia? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Os judaizantes, os inimigos da cruz de Cristo, faz com que os olhos do povo olhem para esse mundo. O que é olhar para esse mundo? Deus vai te dar muita riqueza, Deus vai te dar o melhor carro, Deus vai te dar a melhor casa, Deus vai te dar o melhor isso, Deus vai te dar o melhor aquilo. Você tem que, nessa vida, você tem que ser uma pessoa milionária, você tem que ter um iate, você tem que ter um avião. Já tem para usar tudo isso, não é verdade? Por quê? Porque os judaizantes, os inimigos da cruz de Cristo, querem que nós tiremos os olhos do céu e coloquemos os olhos cada vez mais nesse mundo. O Evangelho não faz isso. Nós temos direito sim a ter a vida abençoada, mas o Evangelho faz com que os nossos olhos se voltem para onde? Para o céu. Olha só o que ele diz mais aqui, ó. Versículo 20.
pois a nossa pátria está no céu. Nós temos que trabalhar por essa vida ou pela outra vida? Nós temos que trabalhar por essa terra estrangeira ou pela nossa pátria? Pela nossa pátria. Mas os judaizantes não. Os judaizantes, eles trabalham na gente para tirar os nossos olhos da cruz, porque a cruz fala sobre isso. Não é? O que a cruz fala? Você não tinha salvação. Não é o que a cruz fala? Você não tinha salvação. Os seus pecados iam mandar você para o inferno. Mas o Salvador redimiu você dos seus pecados e abriu a porta do céu para você entrar. Então agora você pode entrar no céu. Vê? A cruz, ela te mostra o céu. A cruz te abre a porta do céu. Mas os inimigos da cruz de Cristo, eles fecham a porta do céu para a gente e abrem a porta do mundo. Para quê? Para que a gente se apegue cada vez mais a esse mundo. Então ele diz aqui, ó, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor. O que nós aguardamos? É a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Amém, pessoal? Quando o diabo, quando Satanás, ele tentou Jesus lá no deserto, Satanás falou assim para Jesus: se você prostrado me adorar, eu vou te dar todo mundo e a glória dele. O diabo não ofereceu o reino de Deus para Jesus, não. Não ofereceu o céu para ele, não. E o diabo nunca vai oferecer o céu para ninguém. O diabo, ele sempre vai oferecer para nós, sabe o quê? O mundo. O diabo vai sempre oferecer para nós o mundo. Para quê? Para que os nossos olhos se apeguem cada vez mais com o mundo e se afaste cada vez mais do reino de Deus. Amém? Compreendeu sim ou não? Agora, vocês entenderam, pessoal? Compreenderam? Então, esses judaizantes eram inimigos da cruz, porque eles estavam tentando roubar do povo da igreja que estava acabando de nascer, estava tentando roubar das pessoas a visão correta do evangelho, e colocando dentro das pessoas uma visão deturpada, querendo que elas se tornassem judias, querendo que elas adquirissem princípios do judaísmo. E o apóstolo Paulo falou chorando, falou assim: olha, isso não pode acontecer. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está em outro lugar. Então o apóstolo Paulo tinha uma visão completamente diferente. Mas o apóstolo Paulo sabia que no fundo, esses judaizantes, sabe o que eles queriam, pessoal? Eles queriam a glória para eles. Porque na época do judaísmo, os sacerdotes, eles eram as pessoas mais influentes da sociedade. Sacerdote não pedia licença para entrar em lugar nenhum. Nas festas, eles sentavam nos primeiros lugares, queriam estar sentados junto das autoridades. Eles iam em qualquer lugar e entravam em qualquer lugar. Quando eles passavam na rua, as pessoas se afastavam para eles passarem, e chegavam até a baixar a cabeça assim, ó, porque achava que estava passando ali um grande vulto, um grande homem de Deus. E Jesus era um homem simples, andava no meio do povo. E quando Jesus veio pregando o evangelho, Jesus então estava tirando deles essa glória e transferindo essa glória para Deus. E eles começaram a se sentir ameaçados. Por isso que Jesus foi tão perseguido pelos judeus, por causa disso, porque Jesus estava tomando o lugar dos judeus, e os judeus, eles se beneficiavam muito da posição que eles tinham dentro do judaísmo. Então eles não tinham interesse nas pessoas, eles tinham interesse de ser servido pelas pessoas, de ser beneficiado das pessoas. Por isso que nós lemos aqui, que o Deus deles é o quê? É o ventre. A glória deles está na infâmia, visto que eles só se preocupam com as coisas terrenas. E o apóstolo Pedro também falou sobre isso. Vamos ler essa última passagem aqui. No livro de 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler até o versículo 3 só. Diz assim, olha: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, quer dizer, loucamente, o quê? Heresia destruidora. O que é uma heresia destruidora, pessoal? É uma doutrina que corrompe a verdade. É uma verdade distorcida. Então isso é uma heresia, não é uma verdade. Quando eu ensino para você algo, e aquilo que eu estou te ensinando não está dentro da Bíblia Sagrada, isso é uma heresia.
Isso é uma coisa falsa. Heresia destruidora. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado se na igreja que nós frequentamos, aquilo que nós aprendemos está de acordo com a simplicidade do evangelho. E ele diz assim mais, ó, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha que ponto chega a heresia dentro de uma igreja, a ponto de Cristo ser renegado, tirarem Cristo, tirar. Você vai na igreja, você ouve falar de tudo, você ouve falar de Moisés, de Elias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Ruth, de Esther, de Salomão, de Davi, de Jeremias, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego. Você ouve falar de todo mundo, de Malaquias, você só não ouve falar de quem? Só não falam de Jesus. Ele foi renegado, ele foi tirado da igreja. Cristo foi tirado da igreja. O culto ele tem que ser cristocêntrico. O que é um culto cristocêntrico? É um culto em que o centro dele, tudo está focado nele. Tudo está focado em Cristo. Então, se a igreja ela tirar o foco de Cristo nos cultos, então nós estamos renegando a Cristo. Claro que ninguém fala assim, pessoal, a partir de hoje ninguém crê em Cristo mais, tá? A gente não crê, vamos tirar o nome de Jesus dali, acabou, tá? Não tem mais, é isso que eles fazem? Não, eles vão substituindo bem devagarinho, é ou não é verdade? Jesus só aparece na oração, meu Deus, em nome de Jesus. Aí o nome de Jesus aparece ali, não é verdade? Mas não se ensina, não se fala, não se instrui, não se esclarece a respeito da cruz. Não se esclarece a respeito do sacrifício de Jesus. Então Jesus foi renegado. Então isso é muito bom para a gente, porque amanhã nós vamos ser convidados para ir na igreja. E é muito bom quando você vai numa outra igreja, porque daí você senta ali e fica observando. Será que essa igreja prega a Cristo? Será que deixa eu prestar atenção, deixa eu ver se a mensagem vai falar sobre a redenção, deixa eu ver se a mensagem vai falar sobre o perdão, deixa eu ver se o trabalho da igreja é levar gente a olhar para a cruz, a olhar para Cristo. Deixa eu prestar bastante atenção para ver qual é o foco da igreja, porque se o foco da igreja for Cristo, então ela está trabalhando para levar você para o céu. Mas se o foco da igreja não for Cristo, aí que vem o pulo do gato. Ela está querendo o que você tem aqui, ó, o que você tem no bolso. Porque pregar o evangelho não rende lucro para igreja nenhuma. A igreja que prega o evangelho, ela depende que as pessoas sejam dizimistas e ofertantes só por amor. E você sabe que por amor as coisas são mais difíceis. O povo gosta de troca, né? Promessa, não é? Então, quando se prega o evangelho da forma correta, o trabalho financeiro é diferente. Mas quando se tira Cristo da igreja, então você fica à vontade. Por quê? Porque o Velho Testamento tem muitos argumentos para poder a igreja convencer as pessoas a darem. Por quê? Porque o Velho Testamento, a base é essa, dá para receber. Então é muito fácil você no Velho Testamento levar as pessoas a dar o dinheiro que tem para a igreja. Por quê? Porque é a base da troca. O evangelho não é base de troca, o evangelho é bênção em Cristo. Salvação não é o que eu faço, mas o que Ele fez. Concordo? Sim ou não? Mas olha só, se é verdade ou não o que eu estou dizendo. Lê comigo aqui, vamos ler. Então, a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Versículo 2. E muitos, quantos? Muitos. Seguirão as suas práticas libertinas. E por causa delas, será o quê? Afamado ou infamado? Afamado é famoso, infamado, roubada a fama. Então diz aqui, ó, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quanta gente que hoje não quer vir na igreja, porque dentro do coração dela a verdade já foi infamada. É ou não é verdade? Quantas pessoas que hoje você convida para vir na igreja e elas falam assim, eu não quero saber de igreja nada, uma enganação tão grande, só querem o nosso dinheiro, só querem tirar o que a gente tem. É ou não é? Só querem, é um bando de safado, é um bando de mercenário, é um bando de falso profeta. Falam ou não falam? Culpa de quem?
Desses que tiraram o evangelho e colocaram o quê? Uma heresia destruidora que agora infamou o evangelho. E hoje as pessoas não querem mais saber de Jesus, hoje as pessoas não querem mais ir na igreja. Por quê? Porque por causa desses falsos profetas, a verdade ficou infamada. As pessoas não conseguem mais crer. É ou não é? E diz assim, ó, versículo 3. Também, movidos por avareza. O que é uma pessoa avarenta? Agarrada ao quê? Dinheiro é meu, ninguém mexe no que é meu. Avarenta, agarrada no dinheiro. Isso é avarento. Então, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, ilusórias, falsas, mentirosas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O que é fazer comércio de vós? Por exemplo, se eu tenho uma loja de roupa, eu faço comércio de... E o que eu pretendo quando eu vendo roupa? Qual que é o meu objetivo? Lucrar. Eu preciso me beneficiar com o meu comércio. Então eu vendo, compro por um preço, vendo por um preço menor, a diferença é o meu lucro. É ou não é? Quando a Bíblia fala que esses falsos mestres que tiraram Cristo da igreja e que implantaram heresias da igreja, que tentam trazer o judaísmo para dentro da igreja, que tentam trazer para as pessoas a ideia de que a salvação é mérito, de que para ser abençoado eu tenho que fazer minha parte, essas coisas todas. O que no fundo eles querem? Eles usam as pessoas como uma mercadoria para de alguma forma tirar delas algum benefício para a vida pessoal. Mas a Bíblia diz, ó, para terminar aqui no 3, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Por isso que os nossos olhos precisam estar atentos a Jesus e não deixar ninguém tentar roubar a verdade do nosso coração.